Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso que nos conta o que de inovador e diferenciador está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Neste episódio junta-se a nós Ricardo Silva, presidente executivo da Tintex, uma empresa têxtil do Minho. Está instalada em Vila Nova de Cerveira, de onde se avista a Espanha. O Ricardo é engenheiro químico, como o pai, que fundou a empresa, e como o irmão, que com ele lhe dá continuidade na segunda geração do grupo. Esta é a segunda vez que passa por cá um inovador do têxtil, Pedro, mas este de um outro subsetor. A Tintex tem um nome a preceito, acho que se percebe o que faz, é uma tinturaria. Portanto, dá cor às malhas e aos tecidos, acho que podemos simplificar assim. Apesar de, entretanto, também terem estendido o braço à tricotagem, lançando outra empresa, a ATA, a Tintex é o esqueleto do grupo e, portanto, vamos falar de corantes, de água, de sal. Sim, e a indústria têxtil é um dos setores industriais que mais água consome no mundo. Os números variam e é ora o segundo, ora o terceiro setor que mais água consome. E só para nos situarmos, Pedro, muito rapidamente, porque nesta pesquisa encontramos alguns dados interessantes, a produção de uma t-shirt consome 2.495 litros de água. Um par de calças consome cerca de 10.000 litros de água, bem, conforme o material de que é feito. Isto são dados da EPAL, é muita água. E há anos a indústria têxtil era também uma das que mais água poluía. Vamos falar também disso, sobre sustentabilidade e o caminho que a indústria têxtil fez em tecnologias, em reciclagem, em mudança de procedimentos. E vamos falar sobre borbotos, sobre a maciez e a qualidade dos tecidos que vestimos. Mas vamos lá à conversa com o Ricardo Silva. Nós, Empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Ricardo, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Obrigado nós por ter aceito. Trouxe-nos umas gotas de água como som para esta conversa. Que significado é que tem? Tem múltiplos, mas o primeiro de tudo é que a água é a base da nossa vida. Seja para nós enquanto bebemos, seja para a agricultura, seja para a indústria, seja para o transporte marítimo, seja para guerras, até porque estamos agora a ver muito guerras também pelos percursos marítimos, portanto tem muitas voltas, mas especificamente na têxtil tem um impacto muito grande porque praticamente não há têxtil, não há vestuário se não houver água. E essa é a minha área de atuação, de inovação, e cada vez mais atuamos muito nesta prevenção do consumo da água excessivo e no tratamento melhorado do efluente e na reutilização dessa própria água. Portanto, tranquilidade acima de tudo na água. A indústria têxtil é, portanto, grande consumidora de água. É a quarta maior indústria do que... Depende dos anos e dos estándares, mas falem-se em segunda, quarta, assim, mas usa mesmo muita água e depende do material usado. Isto também tem impacto. E vocês como é que poupam? A inovação entra aí? Entra. Eu dou-vos um exemplo. Que há uns 8 anos nós gastávamos à volta de 1 milhão de litros por dia. Eu nem sei quantificar 1 milhão de litros. Só sei que é um número grande, 1 milhão. Né? Parece muito de facto. Sim, e com simples otimização de processos, com alguns equipamentos novos, reduzimos 30%. Tivemos para 700 mil dia. Não parece uma redução muito grande, porque 700 mil também é muito grande. Mas se olharmos a um ano e olharmos ao stress hídrico que pode haver nas zonas, tem um impacto mesmo muito grande. Nós, felizmente, em Cerveira, estamos numa zona onde não falta água e não deve faltar nos próximos 15 anos. Contudo, no verão, por exemplo, nesta altura de agora, começa-se a sentir algum stress num ou outro furo. E isso começa-nos a preocupar. Que é algo novo, é algo novo que está a passar. Sim, para nós sim. Na zona mais abaixo, em Barcelos, por exemplo, ou aqui na agricultura, mais no Alentejo, claramente há zonas do ano, alturas do ano, onde não há água. Portanto, a reutilização tem que ser um processo incorporado na nossa indústria. É difícil incorporá-lo já do ponto de vista económico, mas do ponto de vista de gestão de risco, claramente é crítico. E estamos a estudar isto há alguns anos, já se consegue incorporar cerca de 30% de reutilização, ou seja, tratamento de néctar. Esse efluente tratado depois voltar a ser reincorporado na nossa indústria, já é possível até 30%, nós queremos chegar a 50%.
Vamos naquele em processo, caminho, não é? isso mesmo. Vocês são uma tinturaria, entre outras coisas. Vamos a esta área. O que é tingir? Tingir é misturar água com corantes ou é mais do que isto? Começa por aí. Tingir é dar cor, praticamente. Porque se não houvesse um processo de tingimento, todas as nossas roupas seriam, eu até vou chamar, nem é branco, seriam cru. O algodão é cru por natureza, tem aquele aspecto bege, o linho também, as fibras que nós conhecemos. Vemos ovelhas, elas são brancas, mas aquilo não é bem branco, porque começa a ficar sujo, tem ali diferentes tonalidades. Seja qual for a fibra, é preciso branquear. Ou seja, o primeiro passo de tingimento é o branqueio, para que tenhamos uma tela em branco e possamos tingir de uma forma regular, contínua, repetitiva, com um vermelho, um preto, um azul, da forma que quisermos. Esse processo é o tingimento, e é por isso que existe moda, é por isso que existe escolha, é por isso que existe consumo, é por isso que existe negócio, né? Senão só tínhamos uma peça de roupa, e não quer dizer que seja mau, mas sempre da mesma cor, e éramos todos iguais, e não havia expressividade, né? E no que é que tem inovado a esse nível, então? Do ponto de vista de cor em si, a Têxtil tem uma particularidade. Virtualmente cria qualquer cor que alguém consiga imaginar. Todos conhecemos, se calhar, uma palavra que é o Pantone. Pantone é um standard, é um referencial, é uma empresa que tem vindo a desenvolver ao longo de sempre, desde que existe, cores novas. Então, todos os anos há nova cor Pantone. Pronto, e a indústria da moda move-se por Pantone. E entre parceiros, marcas, nós, as pessoas usam códigos Pantone. Porquê? Porque é uma empresa que desenvolveu um standard. Há novos standards que já não são físicos, já não são papéis, já não são pedaços de tecido que eles tingiram e são um referencial mundial, já há referenciais digitais. Ou seja, na própria concepção das cores, o processo está a tornar-se completamente digital, evita-se transportes logísticos, tempo. Isto é o nível sequer do processo, nem é do próprio tingimento, é da gestão de informação, gestão da comunicação, e acredito puramente que a inovação grande na Têxtil agora e nos próximos anos será pela digitalização e esta disrupção dos processos tradicionais de papel e comunicação por telefone e por e-mail e passar os processos a serem feitos digitalmente com automação clara. Mas haverá sempre, naturalmente, o espaço físico onde tudo acontece depois, não é? Sim. Transporte-nos lá então um bocadinho uma tinturaria. Como é que é? Quando nós entramos e numa tinturaria, ouvimos barulho. Eu não vos quis trazer um barulho de uma tinturaria hoje, né? Porque é muito pesado. É aquele barulho de... aquele barulho de fundo, aquele ruído branco, né? Okay. Eu já não sinto, porque estou lá todos os dias. Mas quando saio e volto, segunda-feira ou passado depois das férias, nota-se novamente. Há um ruído de fundo pelas máquinas. Há movimento, há água em alguns sítios, há luz, há tinturias mais escuras, mas de forma geral vemos cor, vemos pessoas a andar de um lado para o outro, material a fluir. É giro, é muito giro. É muito grande? Depende da tinturaria, mas de forma geral sim. Dentro do setor têxtil, as tinturarias devem ser as empresas de maior dimensão de forma média. Nós temos uma área coberta de 10 mil metros quadrados e somos uma tinturaria, vou chamar média em Portugal. Provavelmente a maior tinturaria em Portugal deve ter 50 mil metros quadrados, algo assim do género. Mas é muito giro porque vemos muito movimento, vemos indústria, vemos máquinas, vemos tecnologia, que para muita gente parece de ponta, robotização. Mas para nós já é bastante antigo. Essa tecnologia de robotização que alguns veem já tem mais de 30 anos. Por isso é que é engraçado, há aqui uma dualidade do muito tradicional com algo que parece robôs de hoje. Pronto, isso é uma imagem de tinturaria, não é bem do setor têxtil como um todo. Portanto, dentro da fileira têxtil, tinturarias tendencialmente foram sempre mais desenvolvidas industrialmente. Mas vê-se também sujidade, há cheiros, ou seja, dependendo do estado de evolução das empresas. Eu estou na Tintex há 10 anos e quando cheguei, uma das coisas que me chamou a atenção, até porque tinha um passado diferente, foi a água no chão. Muita água no chão, alguns cheiros que me faziam alguma confusão. E ao longo do tempo, uma das coisas que eu quis mudar e quis melhorar logo, podemos dizer que é uma inovação incremental, né? Foi retirar estas coisas, retirar a água do chão em excesso, ordenar o layout, tirar os cheiros dos produtos químicos, que não sabia o que era aquilo era, né? Mas cheirava. E esses são passos incrementais, mas que ao fim de 10 anos, e provavelmente ao fim de 20, que os meus colegas também estão lá há 20, 25, é uma diferença mesmo muito radical. Pronto, isso são pequenas coisinhas, não é? Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. O número de cores é infinito? Conseguem fazer peças de tantas cores quantas as que lhes forem pedidas? Sim, eu faço, se pensarmos num exercício de qual é a coisa que podemos dizer que tem mais número de coisas, eu diria que são cores, porque não há preto, há milhares de pretos. E isso é uma coisa boa,
porque cria novas tendências, novas necessidades, mas também é uma coisa má, porque do ponto de vista industrial e económico cria muita subjetividade. Este é o problema da cor. E o preto é uma cor que parece básica, né? E se começarmos a ir para os pastéis, caquis, aqueles rosas, salmões e não sei o quê, tudo muda. São virtualmente milhões ou infinitas cores. Aqui há tempos fui às tapeçarias de Porto Alegre e lá diziam que trabalhavam com mais de 7.000 cores. Já fiquei impressionada. Agora Isso não é nada. Exato, esta infinitude surpreendente. Por exemplo, um número da nossa escala. Nós por dia abrimos em laboratório, isto é um tipo de linguagem, mas abrimos novas cores, ou seja, novos pedidos de clientes ou nossos desenvolvimentos, cerca de 60 a 200 cores por dia. Dali fazemos cerca de 3 a 5 ensaios por cada uma até ser escolhida a tonalidade certa daquele pedido. Portanto, se multiplicarmos tudo isto pelo número de dias e número de anos, fazemos contas fáceis. Portanto, lá na empresa vocês fazem as próprias misturas. Sim, uma tinturaria é uma cozinha, só que em vez de ter ingredientes, vamos dizer, da terra, de plantas, tem neste momento corantes sintéticos, corantes naturais também, tem auxiliares como coisas que ajudam a misturar melhor, que previnem defeitos, mas de forma geral o ponto técnico de uma tinturaria é uma cozinha de cores onde misturamos pós e líquidos para ter uma mistura. Não é uma tinta como vemos das paredes, que é espessa. É um líquido, uma solução aquosa, que é muito líquida, mas que quando os materiais têxteis entram em contacto e estão lá durante algum tempo e com algum auxílio de temperatura e tudo, a cor é absorvida pelos têxteis até que o banho perde essa intensidade porque passou para o têxtil. Este é um processo de tingimento. É um engenheiro químico a falar, não é? Sim. Vocês também têm inovação ao nível dos materiais. Esses pós químicos são tradicionalmente feitos à base de quê? De petróleo? Os corantes, vamos chamar corantes, que é o termo correto, são à base de petróleo e são sintéticos. Sempre foram, eu diria, há 50 anos, 70 anos, algo assim. Antes disso havia corantes naturais, por exemplo, calças de ganga. Ouvimos falar no indigo. Indigo é uma planta secular, existia sempre na Ásia e tudo. Hoje em dia as calças de ganga já não usam indigo, porque primeiro é muito mais caro e raro, usam corantes sintéticos que parecem indigo e têm o mesmo tipo de performance de lavagem ao longo do tempo. Para obtermos qualquer cor que vemos à nossa volta, vermelhos, esta vossa cor característica também, este azul, há quem diga azul, há quem diga verde, mas é um petróleo, chama-se petróleo. Azul petróleo do expresso, não é? Exatamente. É impossível fazer isto com corantes naturais. Ou seja, a ciência, a moda, a criatividade levou a que claramente fossem criados corantes sintéticos ao longo do tempo e hoje em dia o estado da arte volta-se novamente a tentar criar novas cores com corantes naturais para voltarmos àquilo que era o sustentável do passado. Tem alguns limites técnicos e de criatividade e tem algumas peculiaridades, mas de forma geral, hoje em dia usamos corantes sintéticos em toda a indústria têxtil, como em toda a indústria de qualquer outra coisa, na tintas é igual. Mas os corantes naturais que conseguem fazer agora, portanto, mais desenvolvidos, dão resultados melhores do que naturalmente. Dão, em termos de um conceito chamado solidez. Solidez é o facto de não desbotar. Para nós todos, desbotar é a coisa de perder a cor com o uso, seja ao lavar, seja ao sol. Portanto, o que nós precisamos num têxtil, se calhar falámos mais daqui um bocadinho sobre o que é a inovação têxtil pura e dura que nós estamos hoje a fazer, mas nós queremos coisas que durem. Queremos cores que fiquem, que não desbotem na primeira lavagem, que não manchem outras. Porquê é que nós lavamos pretos com pretos e brancos com brancos e não sabemos o que é que vamos fazer aos vermelhos? Porque a solidez pode ser um problema. E isso é uma característica do processo de tinturaria. Mais bem controlado ou menos bem controlado. Já há limites técnicos para alguns corantes. Mas os corantes naturais têm um desafio que é a solidez. Ou seja, conseguimos cores pastel, cores bastante bonitas. Até, por exemplo, podemos pensar em tingir com cebola roxa, beterraba, que nos tinge as mãos, cerejas, etc. Né? E tem outro fenómeno. Os têxteis, geralmente, algodão, que é a fibra têxtil mais usada no vestuário, não consegue captar a cor da cereja. Aquilo suja, assim como nos suja as mãos, mas depois, à primeira lavagem, retira completamente e fica novamente na cor padrão. Por isso não tem solidez zero. Sim? Portanto, uma das coisas dos corantes naturais é tentar ter a solidez máxima, que é uma escala de 1 a 5. Pronto. Portanto, ainda estão com um caminho longo para fazer aqui no tingimento natural, bacteriano, não é? que o Miguel falou há uns tempos também. Ou seja, há aqui algumas coisas que o têm Miguel o seu caminho. Mendes da Sampaio, que já passou por cá, meu não amigo é? também. Sim. E há aqui um caminho de desenvolvimento claro nesta linha dos materiais mais orgânicos e biológicos, vulgo corantes naturais, etc.,
Mas vai haver sempre alguma limitação da criatividade porque não se consegue ainda identificar as fontes todas naturais para conseguirmos replicar em vetores naturais, biológicos, bacterianos para todas as cores. Portanto, os corantes sintéticos são uma realidade e serão. Qual é a coisa boa? É que mudaram muito ao longo do tempo. Felizmente na Europa há um standard, que é o REACH, que proíbe substâncias químicas de serem usadas. E há já muitos anos. E eu sou engenheiro químico. E para mim, como engenheiro químico, gosto de experimentar muita coisa, né? Mas também percebo a necessidade de regulamentação. Porque uma das dificuldades da têxtil é sabermos se aquela coisa, aquele químico, nos vai prejudicar na saúde ou não. Especialmente no contexto da pele. Muitas irritações que sentimos na pele ao vestirmos roupa, geralmente coisas mais escuras, de poliéster, geralmente é um mau tingimento ou é alguma substância que foi proibida na Europa, mas por algum motivo entrou nos produtos que chegam cá. Falta de controlo, não é? Das importações extracomunitárias. Sim, exatamente. A China é apontada como uma grande há muito causa. Tempo, é um grande noticiário esse, não é? Mas, de forma geral, a legislação REACH permitiu que houvesse um controle muito maior das substâncias, o que fez com que houvesse inovação disruptiva ao nível da produção química dos grandes agentes económicos. Portanto, hoje em dia eu sinto-me bastante seguro em Portugal, na Europa, como industrial e como utilizador, porque a química que usamos, vou dizer que é praticamente segura, até porque é mesmo muito escrutinada. E isso é bom. Portanto, os corantes sintéticos de há 15 anos não têm nada a ver com os de agora. E se olharmos aos nossos rios, aqui no sul ou no centro não há rios coloridos, mas no norte houve durante muito tempo. Em Barcelos, em Esposende, no Ave, né? De marca quase, não é? Pronto, hoje em dia não existe isso. É uma imagem claramente do passado e temos os rios perfeitamente cristalinos. Eu moro em Esposende, junto ao rio, e é uma das coisas que me dá prazer, é ver estes rios limpos. Porque houve restrições, houve evolução tecnológica na escolha dos materiais, mas também nos processos utilizados, que faz com que também as hectares sejam mais evoluídas, mas as próprias empresas tenham mecanismos de prevenção. Mas uma das questões que as pessoas colocam é porque é que umas camisolas desbotam e outras não. Muito boa questão. Podemos ir ao detalhe químico da coisa, mas vamos tentar ser simples. O desbotar é desbotar a cor, não é? Portanto, nós quando tingimos, como eu falei há pouco, tingimos a partir de uma tela em branco. O algodão foi branqueado. Eu vou falar em algodão porque é o nosso material de eleição. E ao nível destes materiais celulósicos, orgânicos, algodão é material de eleição ainda. Mas o primeiro passo é branquear e temos uma tela em branco. Aí o algodão já está pronto para receber. E é preciso aqui uma série de condicionantes. Tem os corantes, tem a água, tem sal. Nós usamos sal de cozinha. Sal de cozinha é o elemento mais básico e crítico para um tingimento de algodão. Se não houver sal, não há tingimento. Isto é engraçado. A roupa leva sal, é interessante. Leva, que depois o sal, depois de lavagens, é completamente retirado e segue nos seus percursos de hectare, etc. Mas se não houver sal, não há tingimento. Isso é uma coisa muito interessante. E nós temos lá bacias gigantes de sal, sacos de 25 kg de sal. Usamos mesmo muito sal. Curiosidade à parte, no verão tenho colegas lá na fábrica que me pedem para levar sacos de sal para controlarem as piscinas. Já não é com cloro, há muitas piscinas salgadas, não é? Exato. E tem muita piada no verão. Portanto, há sal, há corantes, há o algodão, há água, há temperatura. Se não houver aqui um controle bem feito das temperaturas, dos tempos, das doses de sal e depois de um fixador final que é soda cáustica, o corante não fixa no algodão. Não há uma reação química necessária para fixar, sim? Por isso, da mesma forma que as calças de ganga são feitas para que, com as lavagens, vão removendo aquele azul e elas vão ficando mais desgastadas, é o propósito das calças de ganga, do denim, do indigo, etc. Uma coisa mal feita num vestuário normal acontece o mesmo padrão, desbota no tempo até equilibrar. Mas as primeiras lavagens são problemáticas. Por isso é que nas etiquetas diz sempre: por favor, lavem esta peça sozinha antes da primeira utilização. Pois. Porque ajuda um bocadinho. Muitas vezes não chega e por isso é que temos o cuidado há muitos anos de não misturar cores diferentes. Eu dou-vos um conselho geral: podem misturar pretos com pretos sem problema, porque nenhum vai manchar o outro, porque são bastante escuros. E se tiverem uma roupa de poliéster com uma roupa de algodão, podem misturar, que o tipo de química de cada um dos materiais é diferente, por isso não vai manchar. Podem misturar independentemente da cor? Sim, algodão e poliéster. Agora, algodão com algodão de diferentes tonalidades pode manchar, mas se já tivermos usado aquela peça muitas vezes, eu vou dizer 10 vezes, lá em casa com a Rita, com a minha esposa, tenho sempre esta discussão. Se lavarmos aquela roupa muitas vezes, ao fim de 10 vezes já podemos misturar tudo, porque a solidez já está boa, porque já desbotou tudo o que tinha a desbotar. São coisas que não se vê, mas se deixarmos numa bacia com água lá a roupa, depois de lavar, e não formos logo secar,
já tem outro fenómeno, já não é solidez à lavagem, é solidez à água, e aí é pior. Portanto, mas com muitas lavagens a coisa é melhor, portanto não há problema. Portanto, quer o tingimento seja muito bom ou pior, é sempre inevitável que a roupa desbote, que as cores... Não, um tingimento muito bom, eu agora vou puxar a brasa à minha sardinha. Claro, vamos a isso. Um tingimento em Portugal, e especialmente aquilo que nós fazemos e que nos orgulhamos, tem um nível de solidez de cor bastante alto, portanto não há risco de desbotar em 99% dos casos. As cores muito escuras, um preto, um azul marinho, pode ter sempre algum risco, mas aí é boa prática não misturar um preto com branco. É só isso. Agora um preto com azul, com verde, com outra coisa qualquer, não tem problema nenhum. Mas já há uma disparidade muito grande no mercado. E este é o problema da têxtil. É que nós, enquanto consumidores, não conseguimos ver. Eu, mesmo sendo industrial, se estiver a comprar uma peça de roupa A e B, mesma cor, de diferentes proveniências, há coisas que eu consigo ver, que são diferentes e que vão impactar o uso da peça. Mas na cor é muito difícil ver se vai desbotar ou não. Portanto, não é empírico. É preciso dados para isso. E vai haver a revolução legal nesse âmbito. O passaporte digital de produto vai ser uma realidade e vai trazer esse tipo de dados. Mas até lá, temos que confiar ou na etiqueta de onde é que foi feito e achar que se for feito naquele sítio é melhor, pode ser bom ou não. Ou então é mesmo ter cuidados redobrados em casa. Mas falou do passaporte digital do produto. Sim. Portanto, isso vai ter todo o tipo de... De forma simples, já existem produtos no nosso cotidiano hoje com este tipo de situações. Se olharmos a um eletrodoméstico, tem um A ou um F. Entretanto, o A, ou A+, A++, essas coisas, não é? Que hoje voltaram a ser A's. Portanto, aquilo vai evoluindo, não é? Mas nós estamos acostumados a esse tipo de coisas e percebemos que um A é melhor que um F, não é? Na comida igual. Especialmente, eu dou sempre este exemplo, os cereais, que comemos cereais, eu gosto muito de cereais, Chocapic, Nesquik, há muitos anos, como cereais, como todos os dias. E há uma evolução muito grande nesta indústria dos cereais, que tem muito menos açúcar, especialmente desde que há o passaporte digital, eu vou pôr em aspas, o passaporte digital produto dos cereais. Hoje em dia os Nesquik são muito mais controlados do que antes e são A. Ou seja, nós entendemos as letras. No texto vai haver isto exatamente igual. É um empresário que não se queixa do excesso de regulamentação. Isso é raro. Não, porque é bom. É bom para quem é controlado. É bom para quem tem inovação à sua frente. Muito bem. E consegue perceber a qualidade de uma camisola ou de um vestido pelo toque e pelo olhar? Sim. E vou-vos dizer uma coisa. O meu propósito de carreira, desde que estou na Tintex e cada vez mais acentuado, é esse mesmo. É garantir que tanto eu, como os meus colegas, como vocês, consigam de forma muito simples identificar se é bom ou se é mau ao comprarem. Na Tintex, a nossa atividade forte e daí a nossa inovação constante ao longo dos últimos 15 anos e muito acentuada agora é claramente garantir que os materiais têm uma durabilidade extrema, muito acima daquilo que se pode esperar, especialmente pelo toque e pela falta de borboto. Essa é outra coisa. Uma coisa é desbotar a cor, outra coisa é o borboto. Porque se eu vos perguntar, porquê é que vocês deixam de usar uma peça de roupa? Há várias razões, não é? Uma é, cansei-me. Se for porque me cansei é bom. Quer dizer que não foi por qualidade, não foi porque perdeu a cor, não foi porque rasgou, não foi também há as traças às vezes. Também há as traças, isso é um ponto, mas é um ponto importante, porque isso é mais difícil de controlar. Pois. Mas o borboto é uma questão muito crítica, que consumidores não conseguem identificar a partida se a peça vai gerar borboto ou não. Esta é uma discussão muito grande, que eu tenho com muita gente, mesmo na universidade e tudo, alunos, como é que vocês conseguem identificar? E há aqui há algumas técnicas para identificar e há muita tecnologia para prevenir o borboto. E como é que garante? Borboto, macias, o que é que fazem às peças? Em que fase? É na fase do tingimento? É depois do tingimento? Especialmente em algodão. Eu vou-me cingir ao algodão nesta fase e depois podemos falar do resto das fibras, mas no algodão a tecnologia mais forte para evitar borboto é na área da tinturaria. Não o tingimento, mas chama-se já acabamento, ou seja, são processos físico-químicos que dão um acabamento, portanto, ali uma performance extra àquele material, que faz com que, neste caso, não crie borboto. No nosso caso, é uma série de processos com enzimas. Enzimas pode parecer muito complicado, mas são proteínas, não são nada especial, em que estas enzimas, especificamente para o algodão, são celulases, porque o algodão tem celulose, e aprendemos isto na biologia da escola, não é? O ase como o ose. E degradam a celulose do algodão ao longo do tempo. Se for um processo controlado, consegue remover o excesso de pilosidade superficial. Borboto é pilosidade superficial que, com movimento, cria tufos, certo? Se evitarmos isso ao tirar as fibras, eu vou dizer fibras mortas, mas não são mortas, fibras superficiais extra, já não há borboto. Este é um processo que já existe há muitos anos.
Eu associava o borboto à qualidade da malha, nunca ao tingimento. Uma boa questão. Por isso é que eu disse, em algodão, o princípio mais simples e emprego em Portugal, especialmente em Portugal, é pela área do tingimento na questão da enzima. Mas há maneiras de prevenir à cabeça, a montante, tipos de fiação, tipos de fibras de algodão, em termos de comprimento de fibras, origens, etc. Há formas de mitigar, mas trazem outros custos associados, trazem alguma limitação de disponibilidade de produto. Portanto, haver uma conjugação de tecnologias a montante e depois nesta fase de acabamento é crítico, e isso faz parte da inovação têxtil. Ricardo, falou também de materiais mais duráveis. Vimos que, por exemplo, tem apostado no cânhamo. O que é que nos pode dizer dessa diversificação, digamos assim, que tem estado em curso? Nós temos uma vertente global de tecnologia para a durabilidade, não necessariamente a fibra escolhida, mas esta questão das enzimas é crítica, e outros processos que ajudam a aumentar a durabilidade da cor, da estabilidade dimensional, ou seja, não torcer, não encolher demais, não ganhar aquelas pregas que depois não saem. Este tipo de não deformação física, mais o borboto, mais a cor, são claramente processos que podem ser usados em diferentes fibras, algodão, lyocell, cânhamo, linha, etc. Ou seja, é tecnologia. É o que uma tinturaria tem que estar capaz para fazer. Por outro lado, ao nível de negócio, nós temos que comprar matérias-primas, transformar e vender. E diversificamos também na fibra e no tipo de, vou dizer, matéria-prima usada. Cânhamo tem uma particularidade interessante. Como fibra técnica, no seu cultivo gasta muito pouca água. Portanto, tem aqui um dado interessante que vai ser útil no futuro passaporte digital de produto, certo? Por outro lado, tem uma particularidade técnica, que é uma fibra muito mais resistente que o algodão, porque é mais dura e também é mais seca. Ou seja, o cânhamo que se usava nas caravelas portuguesas nos descobrimentos não tinha mal ser duro e áspero porque era numa corda. Mas o cânhamo atualmente usado em vestuário não é o mesmo, nem pouco mais ou menos. Teve que ser amaciado, teve que ser processado de forma a que nós consigamos tocar e não digamos isto pica. Né? Portanto, há muitas formas de processar isto, mas o cânhamo tem esta valência porque tinge como o algodão. Porquê? Porque é celulose. Tudo que é celulose tinge da mesma forma. Se é planta, se é vegetal, é celulose. Vamos tirar esta ideia mais geral. Portanto, o cânhamo consegue ter aqui uma inserção no mercado próxima do algodão, próxima do linho. É muito parecido com o linho. O linho consideramos que é luxuoso. Em diferentes tipos de materiais usamos linho e gostamos porque é fresco, porque a celulose é fresca. Ou seja, os materiais celulósicos são de forma geral mais frescos, mais respiráveis, conseguimos aguentar melhor variações de temperatura. Cânhamo, pela dureza, tem durabilidade. Pela forma de cultivo, é muito mais responsável na sua produção. Tinge facilmente como o algodão, pode ser misturado com o algodão e é mais leve porque é relativamente mais oco que o algodão. A densidade é mais baixa. Mas é mais caro, a sua produção é mais cara? Hoje sim, é um fator escala. O algodão é a fibra das fibras mais antigas, mais usadas, etc. Portanto, tem aqui um fator escala de equilíbrio, já chegou a um equilíbrio. Há novas maneiras de cultivar algodão, mas vamos dizer que está muito estável. Entretanto, outras fibras artificiais, sintéticas foram surgindo e à medida que foram aumentando a escala baixaram o preço. O cânhamo tem algum limite, mas diria que consegue chegar a um preço bastante equilibrado, até porque há aqui uma particularidade interessante no cânhamo. Cânhamo e marijuana são a mesma planta. Um é macho, outro é fêmea. Portanto, há aqui uma coisa assim de subprodutos de outras indústrias e, portanto, eventualmente eu acredito que vai haver um equilíbrio de preço em que um cânhamo se torna próximo do algodão. É muito mais barato que o linho, por exemplo. Mas o linho tem uma coisa de marketing mundial aqui a pôr o preço em cima. Vamos olhar um bocadinho para o futuro. Vocês estão num processo de inovação constante, não é? Quanto tempo é que demorará para termos roupa que não pica ou quase não pica, quase não amarrota, praticamente não ganha borboto e não alarga? Já existe há alguns anos. Esse é o propósito da Tintex. Já existe. Sim. Agora, vamos dizer, está disponível. Este é o grande desafio e a grande inovação. Está disponível para toda a gente no mundo? Não. Por uma razão. Ou duas razões. O meu preço. Estes materiais nobres são mais caros por natureza porque têm mais processamento. E, por outro lado, se há menos empresas a produzi-los, porque são mais específicos, há menos oferta no mercado, não é? Portanto, o que eu acho e creio mesmo que vai ser a grande disrupção deste tipo de coisas é a massificação destes produtos. Nós, enquanto empresa industrial que produz isto como é o nosso ar, nós produzimos isto todos os dias, é o nosso produto,
O meu propósito especificamente como engenheiro é trazer isto para um custo que seja massificável muito facilmente no mundo inteiro, através de eficiência, industrialização e escala. Portanto, roupa que não pica, que não amarrota, que não desbota, que está sempre com um bom fit, que dura, não rasga e que eu só quero trocar porque era outra igual de outra cor, acontece hoje, é isso. E já não é tão cara quanto parece. E há um ponto. Isto aqui é fácil fazer, por exemplo, nós também produzimos malhas circulares. Lembra-se do tópico de Miguel da Sampaio? Malhas circulares é um tipo de têxtil, que é onde há mais conforto. Os tecidos são menos confortáveis, mas mais duráveis. Há aqui coisas boas e más. O que está a acontecer agora é uma hibridização deste tipo de estruturas. Os tecidos estão a entrar mais em roupa que antes era de malhas, t-shirts, polos. Já se vê aqui combinações de coisas para ter uma estética diferente. E as malhas estão a entrar na área dos tecidos, calças, camisaria. O que é que isto traz? Um conforto muito mais acrescido, mas com os limites antigos das malhas e a durabilidade. Mas com as novas tecnologias temos um conforto acrescido e durabilidade máxima. É este o propósito da nova vaga da têxtil. E Portugal eu não vou dizer que nós somos os melhores do mundo, eu acho que somos, mas Portugal é claramente o país na dianteira no desenvolvimento de materiais têxteis. Há um estudo da ANI publicado recentemente, aliás do ISCTE para a ANI, nós publicámo-lo no Expresso e fazendo publicidade também ao nosso trabalho, que conclui precisamente isso, que o setor têxtil está bastante avançado. Mas é empírico, é fácil, até pelas cadeias de valor globais, pelo tipo, nós vemos, a indústria têxtil é grande, mas não é escondida. Nós conseguimos perceber os produtos dos nossos concorrentes, portugueses, europeus, asiáticos, americanos, facilmente em várias lojas do mundo, porque a escala é global e as marcas são globais. E é muito fácil olhar para uma peça e ver é português ou não é português. E para mim é fácil ver e dizer é Tintex. Muito bem. Vocês alguma vez pensaram ter marcas próprias vossas? Sim. Vocês estão no Minho, mesmo ali colados à Galiza, onde há um gigante que é a Inditex, por exemplo. Essa é uma das grandes discussões de negócio do setor já há muitos anos. É porque fazemos coisas tão boas, mas depois faz... O nosso desafio enquanto setor é que somos um setor industrial. Somos um setor e culturalmente somos um país de serviço e de... Eu vou usar a palavra servidão, mas no bom sentido. Nós queremos sempre agradar a toda a gente. Isso faz com que não tenhamos talvez a coragem para não agradar a toda a gente e querer só agradar ao nosso público-alvo. O que faz com que provavelmente não tenhamos marcas de sucesso por causa disso. É um caminho que nós estamos a construir. Não nós, Tintex, mas o país está a construir, o setor está a construir, porque à medida que há mais dados, mais digitalização, temos mais certeza nos passos a fazer. À medida que há mais cultura de gestão em Portugal, é mais fácil imaginar um futuro próximo onde é possível termos marcas globais. Eu não tenho dúvidas que antes de eu acabar a minha carreira, antes de ir para a reforma, Portugal vai ser um país cheio de marcas. Muito bem. Olha, e numa entrevista que deu recentemente, penso que recentemente, disse que era possível ir, por exemplo, se eu fosse fazer uma meia maratona, ir jantar com a roupa da corrida e que não iria passar vergonha, nem as pessoas à minha volta ficarem incomodadas. Como é que isto se pode passar? Ciência. Aquilo que falámos há pouco, não pica, não amarrota, é tudo a mesma coisa. Ou seja, é pegar em ciência de materiais, seja nas próprias fibras, já na sua base, ou nas tecnologias de tingimento e acabamento, incorporar aditivos. Ou seja, porque é que uma coisa há de cheirar? Vamos pensar no cheiro do suor. Isto aqui é uma ciência básica, não é texto, é geral. O cheiro do suor existe porque as bactérias libertam coisas, substâncias. Não é a bactéria que cheira, não é a água que cheira, porque o suor é água, talvez ureia, etc. Mas são vou chamar os excrementos das bactérias, que têm um cheiro que nós não gostamos. Que, das duas uma, ou conseguimos, há duas formas de fazer isto, ou eliminamos só esse componente que a bactéria exsuda, ou prevenimos o crescimento das bactérias. O mais usual hoje em dia é prevenir o crescimento das bactérias. Utilizam-se cobre, prata, agarrados à roupa, ou seja, íons de prata, íons de cobre, para que a bactéria não consiga proliferar. Nós suamos, ou seja, não altera o nosso suor, porque temos que suar senão morremos. Este é um ponto importante. Mas a bactéria não prolifera. Há quem esteja a banir isto porque se tem íons de prata e cobre, são metais pesados, portanto há aqui algum risco inerente a isto. Pode ser duvidável ou não, mas, portanto, lançaram-se novas tecnologias para eliminar o odor, apesar da bactéria poder proliferar. Portanto, há aqui vários mecanismos para isto. Hoje em dia já existem produtos altamente comerciais,
aprovadas pelo REACH, aprovadas pelas grandes marcas, portanto, isto é normal. Hoje em dia, um exemplo só, se nós formos comprar roupa de desporto, a marca importa muito, por uma razão. Se formos, eu vou aqui passar um bocado de marcas, mas Nike, Adidas, têm uma particularidade. Mesmo sem sabermos, todos os produtos deles, ou quase todos os produtos deles, têm esta tecnologia incorporada, por uma razão muito simples, porque ao fim da 5ª utilização, mais ou menos, se não tivesse, nós queríamos deitar fora. Íamos dizer, esta Ficava marca não entranhado presta. o cheiro, não é? Fica entranhado e não sai. Este é o problema dos sintéticos na área do desporto. Esta tecnologia previne materiais mais básicos, roupas de preço muito mais baixo na área do desporto, claramente ao fim de, eu vou dizer 5 utilizações, 5 lavagens é para o lixo, porque não consegue vesti-la mais, porque cheira mesmo muito e não sai. Portanto, há coisas que são comunicadas, coisas que não são, mas uma marca também vive disto. Como é que esconde o segredo, ou seja, eles não comunicam que têm isto, e consegue ter aqui uma marca sustentada no tempo, né? O dry fit, ou lá o que é este tipo de nomes que eles usam, é exatamente este tipo de coisas. Vamos um bocadinho à história da empresa, da Tintex. Foi criada pelo seu pai, Sim. não é? Há quase 30 anos. Curiosamente, o seu pai queria ter sido jornalista e escritor. Isso é muito engraçado, é verdade. Meu pai tem uma veia, meu pai e toda a minha família, tem uma veia muito criativa na palavra, e piadas e aquelas trocas de palavras corre no sangue da família. Na próxima vez tem de o convidar para vir visitar também. Sim, ele que sim queria ser escritor, entretanto, na sua vida, ainda antes de faculdade, enveredou por uma área que acho que foi um erro, foi engenharia eletrotécnica, ali no liceu, ele não percebe nada, ele não consegue trocar uma lâmpada. Mas depois virou para engenharia química, pronto, e dali fez a sua formação. Havia poucos engenheiros na altura, portanto, claramente é dos engenheiros químicos da sua altura mais proeminentes em Portugal, e entrou numa área da tinturaria, por acaso, porque fez um estágio numa altura numa têxtil, nem era a área que ele queria, mas ficou por lá. E estava-lhe a correr bem e começou a ser diferenciado. Anos 90, né? Por isso, em 98, depois de uma série de alguns desafios de clientes dele, aceitou um desafio destes mesmos clientes para iniciarem atividade numa empresa que fosse diferenciadora na área da tinturaria, porque era tudo mais do mesmo. Portugal era um país um bocadinho atrasado tecnologicamente na têxtil, fazia tudo muito igual. Portanto, eles quiseram, por diferenciação, criar esta empresa Tintex. E daí Vila Nova Cerveira era um local possível para criar a empresa. Eles movimentaram-se para lá, ele mais 5 sócios, pensam mais 4. Porquê é que diz possível, local possível? Porquê? Porque as tinturarias precisam de um alvará da licença de descarga dos efluentes, tal como as farmácias têm os seus alvarás. Então, na altura era impossível, não havia novas licenças, portanto tinha que se procurar um sítio onde houvesse licenças antigas de fábricas que fossem fechar ou quisessem vender um negócio. E havia ali esta oportunidade em Cerveira, havia uma antiga tinturaria que estava a fechar ou tinha fechado, e compraram esse espaço. E eu não me lembro disso, que era muito pequenino, né? Mas há uma diferença astronómica da área, da envolvência, da comunidade, do que era na altura para agora. E, entretanto, ao longo do tempo, foi se tornando um negócio mais familiar nosso, fomos comprando as participações dos antigos sócios. Pronto, e hoje em dia é uma empresa familiar. E o Ricardo e os seus irmãos foram para a empresa por opção ou porque estavam destinados Não a acho isso? que era destino. Nós somos 2 irmãos, eu e o Pedro. Casualidade ou não, nunca vamos saber. Também somos engenheiros químicos da mesma instituição da FEUP no Porto. Eu comecei o meu percurso profissional numa zona que não tinha nada a ver com isto, nem numa área, que foi em Famalicão, na Continental, na área dos pneus, porque fiz lá a minha tese de mestrado depois da faculdade. Gostei muito da área de inovação constante. Estive em Portugal 2 anos e meio na empresa, depois passei para o centro de decisão na Alemanha, estive lá mais 2 anos e pouco, e considero que para mim, primeiro emprego, foi uma experiência completamente reveladora daquilo que é o potencial de grandes corporações. Eu não tive outra experiência anterior, portanto para mim aquilo era como se trabalhava. Depois voltei, passado alguns anos, e queria mudar a minha vida pessoal também na altura, e a Tintex, coincidentemente, estava a passar por uma evolução, vamos dizer assim. O meu pai na altura, nós não falámos de trabalho, portanto eu nunca quis ir para a têxtil, o meu pai nunca quis que nós fôssemos para a têxtil, mas num Natal ele dizia que queria expandir. Queria mudar ali alguma coisa, queria certificar a empresa noutras áreas, queria crescer nas áreas dos têxteis técnicos. Pronto, e surgiu a oportunidade e... Viu aí um desafio.
Sim, e nós somos ambos bastante curiosos e bastante não avessos ao risco. Portanto, quisemos descobrir. Nota grandes diferenças entre o têxtil e Sim. o setor onde começou, entre Portugal e a Alemanha? Entre Portugal e a Alemanha, e entre o têxtil convencional e o têxtil de pneus, porque eu dentro dos pneus, por acaso, é coincidência, também estava na têxtil, mas era uma têxtil completamente técnica, revolucionária, diferente, em que o prazo ou o tempo e o ritmo de inovação é em ciclos de 10 anos ou mais, não ciclos de 6 meses ou menos. Portanto, essa é a grande diferença. É o tipo de projetos que se fazem, o tipo de ritmo na implementação de novos produtos e o risco associado. O risco numa empresa ou num negócio há 10 anos é muito mais calculado, muito mais fácil, muito mais previsível. Portanto, temos tempo para tomar decisões muito ponderadas. Por isso os alemães são muito bons nisso. Quando estamos numa têxtil, vestuário, moda, disruptiva, não pelo produto em si, mas pelo serviço, pelo negócio que tem que correr rápido, os alemães não há moda alemã, não há indústria têxtil alemã de moda, precisamente por isto. E a portuguesa, se calhar porque somos assim, não é? Não quer dizer que seja bom, atenção. Eu tive sempre a necessidade de combinar os dois mundos, porque eu também não conseguia viver neste ritmo português daquela altura, e muito do meu trabalho foi tentar conciliar estas duas coisas. O bom saber português com a organização mais germânica, mais central. Mais eficiente. E acredito que a empresa também evoluiu dessa forma. E nesta corrida, como é que se articulam com o ecossistema? Qual é a importância que os centros de investigação, os centros tecnológicos, as universidades têm para a vossa evolução? Tem vários aspectos onde tocamos, vários momentos onde comunicamos, sejam projetos de inovação muito corrente, muito dia-a-dia, ou seja, podemos ter alguma necessidade e comunicamos com parceiros, universidades ou centros tecnológicos, ou projetos mais organizados, mais ponderados no tempo, com durações de 3 a 5 anos, aí sim já fazemos projetos muito em colaboração com centros tecnológicos. Portanto, aquilo que não é para hoje nem para ontem são as disrupções para daqui a 10 anos, ou seja, a mentalidade alemã está presente em inovação colaborativa portuguesa hoje com a academia. Podemos sempre dizer que podia ser melhor, claramente, podia ser melhor do que é hoje e há lacunas, mas há um princípio de base que funciona e é positivo, que é, há muito mais colaboração. Há cerca de 6, 7 anos, foi quando, ou 8, nós lançámos o primeiro projeto em colaboração com os centros tecnológicos. Foi só um projeto naquele período, naquele mar. Hoje em dia são 6 ou 7 em simultâneo e provavelmente em crescimento. Portanto, há um espírito de colaboração, e não somos nós, é o país. Há um espírito de colaboração muito maior do que havia antes e isso é muito positivo. Portanto, correm atrás do mercado e também há 10 anos com os centros de investigação, com a universidade, antecipam aquilo que será a procura daqui a isso uma é bom, década isso ou 2 décadas. Estamos sempre preparados para o curto prazo e para o longo prazo. E isto sim, eu acho que é a inovação societal em Portugal. Ricardo, só para percebermos aqui um bocadinho, em termos de negócio, como funciona. Vocês estão no início da cadeia de valor. Vocês vendem à Gucci, à Louis Vuitton, ou vendem à confecção que eles contratam? Nós estamos precisamente a meio da indústria têxtil. A indústria têxtil começa na fibra. Seja cultivada, algodão, linho, seja produzida artificialmente, poliéster, liocel, etc. Isto geralmente não é em Portugal. Pode haver coisas na Europa, mas geralmente fora de Portugal, fora da Europa. Depois já o passo seguinte são fiações. Empresas que compram fibra, natural ou artificial, e transformam em fio. Aí já há muito na Europa, Portugal tem fiações grandes também, mas muito deste mercado ainda está fora de Portugal, fora da Europa, por uma questão de escala e eficiência. Depois vêm os tricotadores ou as tecelagens. Aí sim começamos nós a entrar. Portanto, nós no nosso grupo, não a Tintex, mas a outra empresa que também está no grupo, que é a ATA, compra fio e cria malhas circulares, ou outras empresas semelhantes criam tecidos, ou seja, um tecido em cru, uma malha em cru, que não, daí a tal cor cru, que não está atingida ainda, senão seríamos todos iguais. A seguir vem a tinturaria, ou seja, uma tinturaria recebe este material em cru e tem um processo que há muitos anos se chama enobrecimento têxtil. A palavra é bonita e de facto acontece aqui um enobrecimento porque aquilo que era muito padrão, muito igual, que nunca se percebe valor, até porque nem está pronta para ser confeccionado, porque não é estável, sofre processo de tinturaria, acabamento e por isso é que estamos mesmo no meio. Depois disto, quem é que vem? Do ponto de vista de material e fluxo, confecções, claramente tem que vir confecções, é o próximo passo de transformação. Transforma materiais em peças. E a seguir marcas, distribuidores, retalhistas.
Agora, onde é que está a particularidade do negócio? Uma coisa é o fluxo de material, outra coisa é o fluxo de negócio, como é que se criam as influências, a quem se vende, a quem paga, etc. Não é? E quem é que vos encomenda? Exatamente, é multicanal. Vamos aqui um bocado de história. No passado, Portugal era muito segmentado, as tinturarias trabalhavam sempre em prestação de serviços para tricotagens, no passo anterior, ou para confecções. Sim? Era um prestador de serviços puro e duro. Ainda há empresas assim, em Portugal, mais pequeninas, pronto, mas e vivem bem. Mas tem um risco muito mais inerente, não é? O passo que nós demos, e outras também, tinturarias e tricotagens também deram, foi: ok, vamos aqui aglomerar mais valor, portanto a junção tricotagem e tinturaria é natural, porque de fio temos um material pronto a ser transformado em peça, sim? Isto é natural. E agora o negócio é com as confecções ou é com as marcas? É bipartido. Nós, de forma geral, temos 30% de venda direta para fora de Portugal, marcas. Os restantes 70% estão em Portugal. Confecções. Não há marcas em Portugal desta dimensão para, pronto, consigam escoar tanto produto. Mas este produto depois sai todo para fora de Portugal. Onde é que entra a nossa influência nestes 70%? Eu diria que 50-50. 50% destes 70%. Nós não criámos o negócio de raiz, foi a confecção com a nossa interação, os nossos materiais, que fez o negócio com as marcas, e outro, nós é que criámos o negócio e as marcas escolheram o seu parceiro preferencial de transformação para peça. É mesmo muito ramificado e é um setor esquisito. Portanto, de perceber. Uma grande marca, não sei, uma empresa que seja a vossa cliente, Hugo Boss. A Hugo Boss, por exemplo, chega a uma confecção portuguesa e diz: eu quero garantir que o tingimento tem que ser feito na Tintex. Neste caso até eu quero garantir que a malha tingida que vocês vão usar é vendida pela Tintex, ou seja, naquele caso até há uma aglomeração do nosso valor total. Portanto, é uma malha que nós tricotamos na ATA, tingimos na Tintex e entregamos pronta a ser confeccionada na A, B ou C. Nos negócios internacionais com as marcas funciona desta forma. As marcas nem sabem, não sabem, mas não escolhem a tinturaria, escolhem um material, um artigo, algo que é palpável. E é por isso que houve um salto de tecnologia das tinturarias, dos tricotadores, porque começaram a apresentar produto, o material, vou chamar material pronto a ser trabalhado, e não só um serviço, ou não só uma malha em cru, que não dá para fazer nada. Isso sim foi a grande evolução portuguesa nos últimos anos. Aproximou-se muito do que aquilo que os italianos já faziam há muitos anos antes. Por isso é que eu acredito que até a minha reforma passámos os italianos, mas de caras também nas marcas. Vamos conseguir passar os italianos nas marcas. Eles estão em decadência e nós estamos em crescimento. Ricardo, o nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Passamos agora a 3 perguntas que colocamos sempre aos nossos convidados. E a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar connosco daqui a 5 anos? Quero pegar no ponto da durabilidade massificada. Ou seja, não sei qual será a fibra, não sei qual será a estrutura ou a cor, mas o que eu quero que aconteça é que consigamos todos perceber o que é uma peça que vai durar ou não, ter uma escolha consciente sobre esse assunto e querer decidir se quero pagar menos por uma coisa que é menos durável, mas que eu sei que vou estragar ao fim de 2 vezes e não tem mal, ou a minha escolha é durável no tempo e consigo perceber, Pedro, Sabete, perceberem que aquela peça realmente vai durar, e eu sei isso à partida. Portanto, durabilidade massificada. Esta é a minha visão, desejo, e tenho a certeza absoluta que vai ser realizado, talvez não em 5, mas em 10. Por outro lado, enquanto consumidores, nós hoje vemos peças nas lojas ou nos sites, mas já estão feitas, ou parece-nos que já estão feitas, e não conseguimos mudar nada, é aquilo. Portanto, somos muito iguais a outras pessoas que vão comprar o mesmo produto. Uma das grandes tendências, e já a ser industrializados para os próximos anos, é nós criamos a nossa peça. Criarmos a nossa cor, o nosso estampado, as nossas pintinhas, os nossos rebites, as nossas coisas naquilo que nós estamos a ver num website, customizarmos claramente aquela peça e só depois ela ser produzida. O grande desafio disto poderá ser o tempo de entrega. Contudo, digitalização e industrialização levará a que isto seja rápido, tal como hoje conhecemos as peças normais. Nós vamos criar num site e imagino mais à frente, ela vai estar pronta na loja do lado em 1 ou 2 horas. Isto é perfeitamente plausível daqui a uns anos. E que concorrente mais cobiça? Uma boa pergunta. Eu tenho um fascínio pelo Japão, pela cultura japonesa, mas também pela indústria japonesa, seja ao nível automóvel, e isso talvez pelo meu bichinho inicial, mas a têxtil japonesa é particularmente
resiliente, antiga, tradicional e diferenciadora. Quem não está no setor não percebe, mas a indústria japonesa é completamente diferente do resto do mundo. E tem um ponto interessante. Está tão perto da Ásia, do resto dos países produtores de baixo custo e de alta escala como a China e a Indonésia, mas consegue ainda assim ser o país da melhor qualidade do mundo ao nível dos materiais têxteis. Nós não vemos isso porque os produtos deles não chegam cá, mas estão no mundo. São em muito menor escala que nós, e muito fechados. Os japoneses são fechados, mas a tecnologia que eles empregam, o cuidado pessoal que têm nas coisas, e nós vemos isto nas feiras, nós já não vamos à feira, mas vimos isto. É claramente uma mentalidade muito à frente, e na têxtil tem muito impacto, porque apesar dos ciclos de inovação serem curtos, eles têm uma visão de muito longo prazo, para trás e para a frente. Então isso quer dizer que, portanto, por definição, uma peça de roupa japonesa tendencialmente será de boa qualidade. Da mesma forma que uma peça de roupa portuguesa é 99% de boa qualidade, no Japão é exatamente igual. É claramente o nosso par tecnológico e ninguém fala disso. E por fim, quem é o gestor que mais admira? A pergunta é difícil, eu tive que me preparar para esta, mas não considero uma pessoa em si, não consigo identificar uma personalidade, uma pessoa, mas um perfil. Até porque há várias pessoas que cabem neste perfil, que são pessoas ponderadas, ou seja, na forma como falam, como decidem, mas claramente conhecedores do negócio, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista tecnológico. Porque se virmos grandes gestores, têm que perceber do negócio, do ponto de vista do produto, do processo, da forma como as empresas interagem e se equilibram. Portanto, alguém ponderado, conhecedor e que ouve mais do que fala mais. E conhece muitos assim? Sim, acho que sim. Ou seja, em vários níveis e várias áreas, mas sem dar nomes. Ricardo, muito obrigado por ter aceito visitar-nos. Foi um prazer. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o Gustavo Carvalho, no apoio à gravação e também no apoio à edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com a ajuda da Margarida Cardoso, nossa colega, que integra a equipa de Economia no Expresso, e com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, que são os nossos curadores. A fotografia é do Tomás Almeida e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, Empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então? Sim. Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.